Olá, eu sou o Estranho. Eu sou o Judeu Ateu. E sejam bem-vindos ao último Mangá ao Quadrado de 2013. Estamos aqui para o já anunciado último Mangá ao Quadrado de 2013. Maravilha, cara. Maravilha, a gente vai falar hoje, vai se voltar às raízes da grande parte dos leitores de mangás de hoje em dia, que muita gente que lê mangá começou com os Battle Shonens, né? Algo que é recorrente, né? Essas histórias que a gente vive chamando de Battle Shonen, que são aquelas histórias de porrada, superação, inimigos, superpoderes, esse tipo de coisa que é tão comum e tão popular no Japão e aqui. Então, hoje a gente resolveu falar um pouco sobre uma característica específica desse tipo de história. Talvez até se estenda em algumas outras, só que de forma diferente, mas vamos se focar nos Battle Shonens. A gente vai discutir um pouco sobre níveis de poder, escalas de poder, poder de luta, como que funciona esse negócio. Vamos fazer uma discussão em cima sobre o que a gente acha desse sistema, o que a gente percebe, o que a gente acha de bom, o que acha de ruim, em todo esse sistema, essa característica tão comum dos Battle Shonens. Maravilha. Primeiro que acho que nem precisa muito definir o que são as escalas ou os níveis ou essa definição dos níveis de poder dos Battle Shonen. A gente sabe que ele toma várias facetas, cada história acaba desenvolvendo sua própria mística, tenta desenvolver um pouco umas características meio diferentes, mas de modo geral eles se repetem, que são algum tipo de energia, algum tipo de capacidade que lhe permite feitos sobre-humanos. Então a gente tem desde o chakra de Naruto, tem o Ki em Dragon Ball, frutos do mar e os frutos do diabo e posteriormente o Haki em One Piece. Superpoderes de basquete em Kuroko, né? Pode-se dizer que sim, né? Habilidades sobre-humanas que esse aí nem tem muito nome no Kuroko. Depois eles têm tipo um segundo nível que chama Zone, né? Mas eles estão desenvolvendo. Mas Zone é um conceito que existe de fato. Temos o Cosmos em Cavaleiros dos Zodíacos, temos normalmente aqui algum tipo de energia, alguma coisa meio assim. E aí uma característica que é importante, né, para quando um autor estabelece que vai fazer uma história envolvendo algum tipo de superpoder, algum tipo de capacidade de poder, é estabelecer não só uma lógica, né, mas como acho que principalmente uma lógica e uma definição de como que funcionam esses poderes, como que um ganha do outro, o que é importante, o que não é, como que evolui isso, né? Não sei, acho que só isso que você falou já me fez questionar aqui. Eu fiquei pensando, talvez tenham alguns mangás que funcionam sem muita lógica de poder. A gente meio que já comentou isso, na verdade, né? Aquele programa de consistência, né? Como é que era o nome? Consistência, suspensão de consistência. De você criar uma lógica no começo da sua história e seguir ela durante, né? Eu acho que isso se aplica de forma bem direta à escala de poderes nos mangás, né? Sei lá, Naruto criou o conceito de chakra e a partir desse conceito, que é a primeira suspensão de descrença, né? Daquele negócio, você vai construindo as coisas em cima desse conceito, né? Exatamente. E aí ele desenvolve algumas lógicas, né? Tipo, como alguém treina isso, como que alguém desenvolve mais pra frente, no caso de Naruto, os tipos de chakras que tem, né? Eles trabalham isso e em Battle Shonens esse tipo de coisa é essencial pra enriquecer o mundo da história, né? Os personagens são importantes, a trama é importante, mas ter uma lógica de funcionamento de luta é essencial, né, para um Battle Shonen. Talvez, né? Tipo, eu vejo, tipo, esse negócio da justificativa para poderes como uma pequena saída para autores criarem o que eles querem, sabe? Porque não importa, tipo,
chakra, fruto do diabo, ou qualquer outra merda. Se o cara quiser criar um cara que estica o corpo, ele vai criar. Ele vai dar algum jeito ali no poder dele de tipo, tá ok, e agora esse cara consegue esticar o corpo. Mas e por isso que é importante do autor ele ter pensado muito bem numa lógica, porque, por exemplo, em Naruto, o Orochimaru, ele é um cara meio estranho por ele ter essas capacidades. Porque não existe um chakra que te permite isso, tipo, do que foi apresentado pra gente. Ele é um cara que só ele consegue virar cobra e se esticar, sabe? Ninguém mais tem essa capacidade. Ele é meio que um alienígena ali no conceito do mundo. Durante o mangá, o autor até, tipo, cria mais uma desculpa que é linhagens sanguíneas, né? Não, agora eles podem isso aqui porque, linhagem sanguínea, então, que criou pra que pudesse. Por isso que o cara consegue inflar feito um balão de aço, né? Mas, independente de como funciona a lógica ou como se dá o desenvolvimento dos golpes ou dos poderes, é uma coisa que se repete e que eu tava tentando achar algum caso que não caía nisso, né? Mas, na verdade, até não cai, mas vai cair numa das categorias que eu vou citar. Mas todos esses mangás, eles seguem mais ou menos uma lógica de determinação de ordem, entre aspas, do poder, sabe? Tipo, tem um medidor, por assim dizer. Eu vou tentar deixar um pouco mais claro citando as 3 categorias que eu cheguei à conclusão enquanto eu pesquisava, e aí eu vejo o que você acha. Eu vou citar os nomes, depois eu explico. As categorias que eu encontrei foram subjetiva, que é a que abrange tudo que não vai se encaixar nas outras duas, o ranking e a escala numérica. Faz sentido, sim. Porque a subjetiva vamos deixar por último, porque é o que resta. O ranking, eu acho que é o que faz o meio de campo entre o subjetiva e o numérico. Ele é aquela coisa de você fazer assim, olha, essa pessoa é mais forte porque ela é do ranking B, e essa aqui é do ranking C. Ou esse cara é Jounin, esse cara é Genin. Ou esse cara é um cara de nível captura SS, né? Exatamente, esse cara... Olha a noção do cara. Esse cara é almirante, esse cara é comandante. No Claymore, essa aqui é de 1 dígito, essa aqui é de 2 dígitos. A maioria dos mangás, eles chegam em algum ponto que eles precisam classificar, meio que, tipo, separar em níveis. Olha, esse aqui é até aqui, esse aqui é mais ou menos forte, esse aqui é um pouquinho mais forte, esse aqui é um pouquinho mais. Eu não sei, eu tava tentando pensar por que existe essa necessidade, né? Pior que na minha pesquisa eu nem parei pra pensar nisso, mas, cara, com certeza, eu acho que quase todo Battle Shonen tem isso em algum nível mesmo, viu? Acho que tem a ver muito com, tipo... Já vou atropelando aqui, mas quanto mais tempo uma história vai rodando, né? Maior, mais espetacular, mais grandiosa ela tem que ficar, né? Isso. Então chega um momento que o negócio cresce tanto que o cara deixa eu dar uma organizada nisso aqui, né? Ou às vezes logo de início, né? Vamos estabelecer o negócio pra não sair muito desordenado depois, né? Aí que cai nos problemas, né? Porque essas classificações, o bacana delas é que elas são meio subjetivas, né? Por exemplo, almirante no One Piece não necessariamente é mais forte do que um vice-almirante, porque é uma coisa que é um cargo. Mas efetivamente acaba sendo mais forte, sabe? Mesmo que fala, não, é subjetivo, isso aqui não representa que é mais forte, mas acaba sendo, sabe? Os autores não conseguem fugir disso. Tirando o Naruto, que é Genin até hoje e é super poderoso, o Naruto e o Sasuke, tipo, todos os outros foi aquela coisa assim, olha, só esses dois aqui viraram Jounin, os outros são todos Chunin, né? Só pra você ver que esses aqui são realmente bem mais fodas, né? Então, exatamente. Fica essa coisa, tipo, realmente, olha só, é bem mais foda mesmo. Exato. Quando o cara coloca desde o início esses rankings, ele acaba entrando nessa armadilha, né? Porque se ele quer fugir depois, acaba parecendo bem inconsistente mesmo, né? Até se coloca depois, né? Eu não sei se você acompanhou tão bem ou se você desistiu antes, mas em Yu Yu Hakusho, bem mais pra frente da série, depois de enfrentar o Toguro, eles introduzem um conceito de ranking dos demônios. Caraca. E aí fala que o Toguro era de nível B, sabe? Tipo, ele era um
puta de um vilão gigantesco e ele era de nível B. E aí a gente é apresentado aos de nível A e os nível S. Ah, mas tá aí, ó, só pra você ver que, de novo, esse problema de ficar aumentando a história toda hora, aí quando o cara teve que colocar o ranking lá pra frente, o que você achava que era foda, não é tão foda, agora é muito mais foda. Aquele que era foda não é foda, não era nem um pouco foda, agora é super foda. O cara é muito tem melhor. Não, aquele lá não era nada, não. E aí o problema desse tipo de classificação é justamente que, por exemplo, quando você fixa os níveis, que nem o caso de Yu Yu Hakusho ou de Naruto, a gente sabe qual que é o último limite, né? Que é o S. E na hora que o autor colocou um cara S, aí ele já tem que se pautar nesse cara pra todos os outros. Por exemplo, tipo, o Yusuke ficou com o poder de um cara nível S. Então quer dizer que todos os outros têm que ter mais ou menos o mesmo nível dele, ou essa classificação de S não faz sentido. Porque tem tanto cara nível S que não deveria ser o S, né? Tinha que quebrar o nível S em vários níveis, né? Sei lá, deveria ser o nível B e tem muito mais pra baixo, não sei, né? Então, não tem sentido essa classificação. No caso de Yu Yu Hakusho mesmo, aparecem vários caras no torneio final lá, tipo, um monte de gente é S, mas tem 3 caras que são os reis do mundo e que eles são, tipo, super S. Mas não tem uma classificação, eles são S, mas eles são super S. Isso é um saco. S, aí depois 2 S. Não, esse na verdade é 3 S, esse cara aqui, viu? É uma merda. É S Gold, tá bom? Naruto tem disso também. Era S aí, não. Esse aqui é SS. Tinha isso de número? Eu acho que tinha o das missões, as missão A, missão B, missão nível C, a missão virou um nível S. Você fala, caralho, né? É SS. Aí os caras começam a destruir o mundo, e aí? E a missão S, cadê? Quem faz isso, na verdade, mas faz bem, é Slam Dunk, né? Não sei se lembram, mas quando eles estavam lendo as chaves, né? E eles viram que eles caíam com o Sanô, né? Eles viram, não, o time que a gente enfrentou antes era S, mas esse agora é SS. O antes era não lembro, mas o Sanô, eu lembro que o Sanô era SS, 2 S. Era, né? Porque eles eram campeões e tudo mais. Aí tem a terceira, a segunda classificação, que é a classificação numérica, né? Essa aprende mais ainda, né? Essa eu acho que quando qualquer autor introduz isso, ele caga a história. Caga assim, viu? Porque se a classificação fixa ela perde o sentido porque ela é muito delimitada, mas ainda assim a gente engole, a gente fala, porra, os caras, por exemplo, no caso do S, fala, os caras não se deram ao trabalho de separar quem é fodão e quem é muito fodão. Fala, esses caras são fodões, aí eles que se resolvam, sabe? Mas quando o cara coloca número, aí fica comparativo. Aí fica muito preso naquela comparação. Por exemplo, Dragon Ball virou uma brincadeira de números, sabe? Tipo, eu não vou ganhar a luta contra ele porque o poder de luta dele é maior que o meu, sabe? Acabou. E aí, porra, e onde tá a superação? Aí a superação é tirar números do cu. A vida não é assim, sabe? Fica meio forçado isso. Exemplo mais clássico, mais óbvio que eu consigo pensar é o de Toriko. Que logo no início já começou com os números lá e não demorou muito pra se fuder com esses números aí, não. Porque no começo, o monstro de nível 1 era um monstro que mesmo uma armada de tanques não conseguia derrubar. Não, é o 5 esse. O 1 era um humano normal, aí tipo 2 era armado. Aí vai subindo assim, aí no 5 era tipo, precisa de um exército. Aí você fala, caralho, precisa de um exército. No nível 5, aí toda vez, agora esse é 10. Mano, os capítulos atuais, os caras que é um monstro de nível 100, sabe? É que nem quando alguém fala 1 trilhão pra você não consegue, tipo, conceber esse número. Perde todo o significado. Você não tem referencial mais, né? Esse é o problema, você coloca um referencial numérico e, tipo, é muito escroto. Sabe, tipo, o Dragon Ball foi muito assim, porque, sei lá, o Goku começou no começo do Dragon Ball com o nível 10. Ele terminou com o Broly no nível 25 milhões. Sabe? Tipo, é muito absurdo. Sabe quem cagou a história também assim? Shaman King. Eu não li Shaman King. Você não leu Shaman King, mas eu gosto muito de Shaman King. Mas num ponto do final da história, eles resolveram ter um leitor lá de poder, Furioco, que era a habilidade deles. Puta lá. Que pariu. E aí, tipo, na hora que surgiu isso aí os caras falaram assim, olha, a gente tem 100 mil, o cara ali tem 110, esse aqui tem 120, não sei o que, e o vilão final tem 1 milhão.
E aí, tipo, eles desistiram. Eles falaram assim, realmente, não temos como ganhar. E, tipo, a história mudou o rumo, porque, tipo, eles não tinham como ganhar. Não tinha. Porque o vilão crescia de poder junto com eles, sabe? Eles cresciam de poder e o vilão crescia também, continuava distante. Bizarro. Pois é. Enquanto você tava comentando, eu tava lendo... Eu tava vendo a minha lista aqui, um mangá que me pegou o olho assim foi Beelzebub. Não sei se ainda acompanha esse mangá, mas eu acho que, na verdade, que esse é um mangá que sofre com a falta de ranking. É ridículo. Todo arco aparece um inimigo que é ridiculamente mais poderoso que o anterior, né? Mas hoje em dia eu não tenho a mínima noção do que é ser poderoso, né? Porque tem dois caras que são muito poderosos que ficam se socando, e aí 5-5 tá tudo igual ali. Eu não sei, não tem diferença, sabe? Eu acho que esse que é o problema eu acho que é por isso que existe, né, essas classificações. Pra você ter um referencial, né? Tipo, você não sabe. Mas eu acho que aí, nesse caso, cai mais bem uma categoria do que um valor numérico. Porque categoria já daria o referencial e não amarraria a história a um número. Ah, sim. Não, concordo. Poderia ter, sei lá, demônios, brigões escolar, alguma coisa assim. Sei lá, tipo, um mago nível C, mago nível D. Alguma coisa, inventa alguma coisa. Porque esse problema de estourar a escala, aliás, é uma característica. Eu não sei se ele é causado por ou ele é a causa de aquele fenômeno que você acabou mesmo citando agora, que é o TV Trope chama de Sorting Algorithm of Evil, que é os inimigos vão sempre aparecer sequencialmente em ordem crescente de ameaça, sabe? Tipo, precisa sempre subir o nível da ameaça. Esse é um grande causador de problemas em Battle Shonen, eu acho. Eu não sei se você concorda. Sim, é o causador mesmo, não é o resultado. Tem um termo bonitinho pra isso, Spectacle Creep. É um termo que eu encontrei, eu aprendi ele a primeira vez naquele Extra Credits, mas é um termo que acho que é aplicado para várias mídias, que com o passar do tempo, quanto mais tempo uma história vai rolando, maior, mais gigantesca ela tem que ficar, né? Seja lá se for armas ou super vilões ou alguma coisa. Tipo, a um ponto que hoje em dia, tipo, no cinema... Quando você vai no cinema, não tem nenhum tipo filme de ação cujo o objetivo seja menos do que salvar o mundo ou o universo, sabe? Tá. Tipo, não tem nenhum filme de super-herói que nem, tipo, das antigas do Super-Homem, cujo objetivo dele era salvar a Lois e acabou, sabe? Não é só salvar a mulher e acabou. Não, hoje em dia, no mínimo, tem que salvar o universo. É o mínimo, sabe? Pois é. Tem que sempre se superar, né? Por isso que o Transformers cada vez tem mais explosões. Não, exatamente, porque no anterior eu já vi 20 explosões. Se nesse aqui não tiver 30, vai parecer ridículo, né? Comparado. Esse que é o problema de alongar uma história, né? E Battle Shonen a gente sabe que por natureza ele se alonga mais do que deve. Aí na verdade que entra o meu problema, né? Em alongar a história, eu tava pensando aqui quando você comentou sobre escalas numéricas. Se o cara começar a história planejando fechar, sabe? Talvez a escala numérica talvez não foda, sabe? Mas Battle Shonen são todos mangás que não começam com um fim planejado, né? Então, talvez o fim planejado, mas não... O caminho até lá não tá planejado. Nunca, principalmente não relacionado à escala numérica, né? Pois é. Então, a tendência é o cara se perder mesmo. Por isso que na hora que o cara coloca o número, ele se amaldiçoou, porque aí daí pra frente ele vai ter que prestar atenção nisso e daí pra frente ele se perdeu. Se perdeu mesmo. E só pra citar então aquelas 3 categorias, né? Eu tinha falado do ranking, o escala numérica e por fim é o subjetivo, que é o que eu acho que ele funciona bem, mas ao mesmo tempo ele tem problema, que é mais ou menos o caso de Beelzebub. One Piece, de uma forma geral, no que diz respeito à capacidade dos frutos, não tem numeração, por exemplo. É verdade. Tem um pequeno rankzinho ali, já foi provado que nem significa muito, né? Então ele tem uma escala. O One Piece é engraçado, porque ele tem os 3 tipos. Ele tem o ranking, que é no caso dos almirantes e tudo bem. Tudo ali, mas é levemente subjetivo, mas tem. Temos o numérico. Já passou pelo... O CP9 tinha um numérico que o Oda fez o favor de jogar fora, sabe? Você lembra que CP9 tinha? Esse cara é não sei o que, Furioco lá, sei lá qual que era o nome. Lembro, tinha isso assim. Tudo que mostrou lá, né? Lembro sim. Nossa, é uma péssima ideia, ainda bem que ele jogou fora. Mas tem as recompensas. Então, a recompensa é um negócio que é tricky. Ele é meio que nem
o nível de captura de Toriko. Muitas pessoas vão falar assim, não, mas isso não representa escala de poder. Isso representa a periculosidade, assim como em Toriko representa a dificuldade de captura. Então existe um monstro que ele é nível 100 de captura, mas é porque ele mora embaixo de uma cachoeira que cai em uma montanha da cachoeira, né? Lembra daquele... Lembro sim. Mas, assim como, sei lá, tinha a Nico Robin, que ela tinha uma recompensa porque ela tinha um conhecimento e não porque ela era forte. Mas a gente sabe que é bem assim, em 90% dos casos é uma representação de poder. Sim. Então o One Piece ele meio que cai nisso, é meio complicado isso. O autor ele tenta dar uma afastada desse negócio de recompensa, mas sempre que ele quer causar espanto na gente, ele coloca uma recompensa alta, né? Curioso, né? Quando ele quer mostrar que alguém é forte, ele fala, esse cara aqui tem uma recompensa que é o dobro do Luffy. Aí você fala, porra! Tanto que ele usou os supernovas como totalmente era isso, né? Exatamente. Os 3 caras com as maiores recompensas eram os mais poderosos. Né? Exatamente. Assim, e ele meio que se perdeu também no número, né? Porque você lembra da recompensa do Crocodile? Nossa, isso foi feio. Aquilo foi meio esquecido. Se bem que quando o Crocodile voltou, ele acabou ficando com aquele poder meio de 80 mil dele lá, sei lá quanto. É porque a explicação foi, não, ele deixou de ser pirata quando a recompensa era essa, mas ele era muito mais forte. Mas a gente sabe que essa explicaçãozinha é uma desculpa pra dar a volta no valor que o Oda colocou, né? Com certeza. Um outro mangá que eu acho bacana de que tem nível de poder subjetivo, ele até tem uma classificação de ranking, mas ele não usa exatamente, que é Jojo. Jojo, por mais que seja chato e repetitivo a história, ele tem esse negócio que, tipo, o poder é o stand e o que determina a sua capacidade de luta é como você aprende a usar ele, sabe? Tipo, não tem como medir, não tem como ranquear. Às vezes um cara tem um poder ridículo, mas que ele aprende a usar de um jeito que... Por exemplo, um cara lá, ele tem o stand dele é uma mão que faz desaparecer coisa quando passa a mão no lugar, assim. Okay. E aí ele usa isso pra, tipo, atrair os inimigos pra ele, porque ele faz desaparecer o ar entre ele e a pessoa, e aí o vácuo faz a pessoa chegar perto dele, sabe? Tipo, é sempre mirabolante, assim, os negócios. E muito mais a como você usa do que você tem um poder mais forte que o meu, sabe? Entendi. One Piece tem um pouco disso, mas acho que não tão elegante, assim. One Piece ele é mais isso nos frutos. One Piece tem isso nos frutos. Eu acho que talvez num quesito bem subjetivo mesmo, em Allrounder Meguro, eu sempre consigo ver quem é mais forte e quem não é, sabe? Tem tipo tem uma escala de poder, assim, nem é um Battle Shonen, né? Mas se define durante a história ali quem é mais forte que quem ali, né? E isso, sei lá, cria alguns cenários interessantes pra mim. Quando é subjetivo também, sempre tá mais sugestivo às surpresas, né? E o subjetivo também, ele é o que permite maior liberdade também pro autor, né? Porque, tipo, se o Meguro dá uma surpreendida, a gente aceita. Às vezes, tipo, ele descobriu que ele tem um jeito bom de lutar e aí não tem problema ele passar, porque não tinha um número entre ele e a pessoa que ele tinha que alcançar aquele número, sabe? Tem que subir o número de nada, né? Só tem uma ideia boa ali e acabou. Parecido com o Jojo. Bom, a gente falou aqui de escala de poder, de nível de luta e tudo mais, e eu acho que um assunto bacana da gente abordar é o que diz respeito a personagens overpower e talvez underpower, mas eu acho que vai ser mais focado nos overpower. O que é um personagem overpower, Judeu? Que over por cima do poder, é isso? Está por cima do poder, acima do poder, né? Tipo, é um personagem que, no meu conceito pelo menos, já começa a história ridiculamente poderoso, né? Ele é o fodão, tudo que ele faz certo, ele é o cara e ele começa foda, né? Ele é o pica das galáxias. É o pica das galáxias, meu amigo. Você acha que é bom existir esse tipo de personagem? Você acha que é ruim? Como que você acha que é? Depende muito de como o autor usa, né? Acho que o maior caso que a gente tem não resultam tão bem assim, né? Porque quando você começa com um cara muito poderoso, é bom pro começo da história, né? Que anda fácil, você vê o cara derrotando todo mundo muito fácil também, mas logo depois, em algum momento, o cara tem que ter algum impasse, né? Alguém tem que derrubar o cara alguma hora pra... Tem um desafio, né? Precisa de um conflito ali. Criar um conflito, exatamente. E se o cara é tão poderoso, de onde vem esse conflito, né? Exatamente. Então, o cara já começa quebrando a história. Uma obra que eu sinto que teve um pouco de problema com isso foi Hokuto no Ken. Que o cara, ele já começava, tipo, o Kenshiro era fodão.
E aí, tipo, pra fazer alguém tão fodão quanto ele, era tipo, ó, ele era treinado por um cara e esse cara tinha outros 3 discípulos que eram tão fortes quanto ele. Aí, tipo, teve que colocar caras que eram tão fortes quanto ele pra poder enfrentá-lo. Não cheguei a ler, mas tem muita cara de mangá que sofreu com isso. Tinha aqueles caras dos close e tudo mais. Toriko eu lembro que todo mundo comentava no começo que era um mangá que o cara começa já fodão, né? Era um mangá que o cara começava overpower. Aí o autor meio que se saiu dessa expandindo o universo, né? Não é que ele é fodão, ele é um merda, porque parece pra gente que é fodão, mas no mundo dele ele nem é tão fodão assim. Pois é. Sabe um personagem que se ferra muito por ser muito poderoso? Já é fora do mundo dos mangás? O Superman. Os autores não sabem trabalhar o Superman. Porque ele é tão poderoso, ele é tão absurdamente poderoso, que a gente... É difícil colocar uma ameaça que a gente fala, ó, realmente, esse cara aí é uma ameaça ao Superman. Porque, fala sério, em que mundo o Lex Luthor ia dar trabalho pro Super-Homem? Ele se move quase na velocidade da luz lá, se move tipo hiper rápido. Ele tem a maior força do mundo. Ele tem, sei lá, pode viajar no espaço, pode soprar gelo, pode soltar raio do olho. Sabe, o Lex, ele ouve coisas à distância, sabe? Tipo, ele ouve tudo, ele tem uma audição incrível. Sabe, o Lex pensou em fazer alguma coisa, ele foi lá, destruiu tudo que o Lex fez e vai embora, sabe? Se você puder viajar naquela velocidade, você já mata tudo ali, mano. Não tem, é ridículo mesmo. Ainda mais quando histórias sozinhas dele, ele ainda cria um super gênio, né? O cara é totalmente genial, super inteligente, então fica difícil criar história com ele. Pois é. Tanto que a maioria histórias boas eu acho, de Super-Homem não envolvem tanto conflito assim. Aquelas 4 estações lá, não tem conflito quase nenhum. E a Foice e o Martelo, que o pessoal gosta, também é mais conflito histórica, talvez, alguma coisa assim. É uma não coisa, tanto... utilizando o poder pra desenvolver uma coisa. Tipo, ele é super poderoso e o que isso representa. E não, tipo, ele é super poderoso e ele tem que derrotar um inimigo. Diferentemente de Batman, que às vezes é quase só isso mesmo. Exatamente. Ele usando do dinheiro dele e do intelecto pra fazer as coisas bem. Um mangá que acho que eu comecei a ler recentemente, eu achava que ia ter problemas com isso, mas eu tô gostando muito. Shokugeki no Soma, que o personagem principal, ele é bem overpower, né? Sim. Ele já começou meio fodão, né? Mostra-se durante o que ele tem espaço pra evolução, né? Mas nunca se mostra ele evoluindo, na verdade, né? E ele sempre acerta tudo. Ele nunca perde. Pois é. Não, o autor ele dá um jeitinho de mostrar que, tipo, ó, ele de vez em quando cozinha umas coisas merdas, sabe? Tipo, que ele ficou fazendo uns experimentos lá e aí fala, ó, realmente ele, de vez em quando ele cozinha umas coisas erradas. Aí só também, né? É tudo. Ele nunca quando é pra valer mesmo, né? Quando importa, ele sempre se dá bem, sempre tem uma ideia. Não se tornou um mangá desinteressante, né? É porque ele consegue ser overpower toda vez de forma toda vez diferente, né? Mostra-se o esforço dele de ser fodão toda hora, né? Sim, exatamente. Um tipo de história que utiliza esse personagem em overpower e que eu acho que foi o que eu conheço que melhor soube lidar com isso foi Majinto Ten no Gami Neuro. Que o Neuro ele começou. Ele veio justamente subverter essa ideia da escala de poder, né? Porque mesmo os vilões continuando ficando potencialmente mais ameaçadores, né? Porque não é nem de força, né? Tipo, é de ameaça mesmo. Eles ficando potencialmente mais ameaçadores, ao mesmo tempo o Neuro vai ficando mais fraco ao longo da história, né? Porque ele tá longe do planeta dele, lá do mundo dele, ele vai perdendo as forças. E isso cria um conflito, tipo, totalmente novo, né? Não, quanto mais fraco ele fica, mais perigoso é o conflito, né? Porque no começo não tinha... Você não achava que ele ia perder nunca, né? Durante o começo. Ele sempre ia resolver o mistério. Mas mais pro final, fica aquele arzinho de... Putz, mas o cara tá pra morrer, talvez ele morra mesmo, né? Exatamente. E eu acho que é uma ótima saída, né? Uma ótima saída pra subverter essa ideia e talvez ter contornado ter criado um personagem tão poderoso logo desde o começo, né? Eu achei uma jogada de mestre do autor. Não, é bem genial. Talvez a dica pra criar o personagem é overpower isso, né? E
emburrecendo ele aos poucos. Não é muito inteligente ficar repetindo isso, não tem que ter uma justificativa. Uma boa justificativa, né? Mas o mesmo autor, ele ainda não conseguiu esse feito com o Koro Sensei, porque a gente ainda não sente perigo em cima do Koro Sensei. Nem de que ele vai perder, né? Nem de que ele vai perder. Até agora ele tá ainda overpower, impossível ser vencido. Até colocou um carinha que, tipo, tinha mais ou menos os mesmos poderes, mas não conseguiu convencer que era uma ameaça. Nem um pouco, pra mim também não. Bom, dito tudo isso, você tem mais algum tópico pra abordar? Acho que eu já passei por tudo que eu tinha aqui. Eu ia comentar talvez sobre Overpower, uma forma de andar a história através de flashbacks, né? Pode falar. Não, é isso. Tipo, o personagem, quando ele é muito overpower, talvez uma saída para continuar a história é ter muitos flashbacks durante a história, né? De justificar como é que ele chegou àquele nível, né? É uma história que anda pelos flashbacks. Eu não consigo pensar em nenhum mangá, alguma história assim, mas eu vejo uma possibilidade de algo sendo criado dessa forma. Eu não vejo andando tanto por flashback, mas tem algumas justificativas, que é no caso do Samurai X, que é o Rurouni Kenshin, que ele meio que... O personagem ele é super forte desde o começo, mas ele meio que se limita tanto pela arma que ele usa, quanto porque ele não quer matar a pessoa, ele tem que proteger os amigos e tudo mais. Então, tipo, ele é super poderoso, mas ele já ganhou daqueles mesmos inimigos no passado, por exemplo, só que agora ele tem algumas coisas que o tornam mais fraco do que ele era antes. Sabe? Não é que ele vai ficando pior, mas é porque ele tem coisas a proteger, por exemplo. Eu acho esse conceito bacana também. Entendi. Acho que a ideia é basicamente essa mesmo. Mas talvez apareça algum mangá no futuro que utilize essa minha ideia genial. De ficar mostrando só flashback. Começar... inimigo flashback, é assim que funciona. Acho uma ótima ideia mesmo, viu? Bom, acho que dito isso, tá bacana, né? A gente teve uma conversa honesta aqui sobre níveis de poder e tudo mais. Eu gosto bastante de ficar brincando de entender a lógica dos mundos e tal, como funcionam as lutas. Eu gosto que tem uma justificativa, tem uma explicação. Você ficar bolando teoria em cima. Eu acho que com certeza alguém vai vir falar de Hunter x Hunter por causa disso. Porque fala que Hunter x Hunter é praticamente só isso. Não sabia. É bolar poderes e tudo mais. Tá. Mas é bacana, eu gosto desse conceito, mesmo depois de crescido, depois de ler todos os outros mangás psicológicos com arte diferenciada. Mesmo depois. É bom você aproveitar que é simples também. Eu gosto bastante disso. Mas, por favor, autores, né, mantenham-se coerentes, por favor. E nunca utilizem números, por favor. Nunca. Não faço. I hear the train a-comin', it's rollin' around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rollin' on down to San Antonio. Leitura de e-mails, estranho. Leitura de e-mails judeu ateu do podcast número 73 sobre desenvolvimento de personagens. Maravilha. Os e-mails que a gente vai ler a seguir são de qual e-mail? Mangá ao quadrado por extenso, né? O por extenso não faz parte do e-mail, é mangá ao quadrado @gmail.com. Olha, acho que a gente nunca fez essa piada. É verdade. Inovei agora. Para esse e-mail você manda suas reclamações, seus elogios, suas críticas, seus comentários sobre os temas, seu Slowpoke Report, nos notificando sobre os mangás que você leu atrasado ou tá lendo agora que a gente já recomendou, ou comentando podcasts antigos, ou manda sua recomendação em texto ou em áudio pra gente utilizar, o áudio especificamente, pra gente utilizar nos programas, a cada 3 programas, na verdade, né? Sempre eu começo a falar nos programas múltiplos de 5, mas na verdade não é mais. Não é mais, não existe isso. Não existe mais, enfim.
E é isso, mande a sua recomendação em áudio também. Maravilha, vamos pro assunto então, na sessão Slowpoke Report, começando com o Thiago Sansou, que mandou um e-mail atrasado sobre subplot, citando alguns mangás em que durante o mangá inteiro o protagonista não aparece em alguns arcos, né? Que nem o caso de Battle Royale, que tipo, realmente às vezes fica uns bons volumes até sem aparecer o cara, né? No caso de Battle Royale até que ele é mais disperso justamente porque tem muitos personagens, né? Mas dá pra saber que o Shuya realmente é o protagonista, né? E recomendo um mangá que lembra Berserk, diz ele, chamado Blaster Knuckle. Eu pesquisei umas imagens desse mangá, não me parece lembrar tanto Berserk assim, mas... eu também olhei por cima e não vi muita semelhança. Quem sabe ele diz por que é parecido com Berserk. Vamos rapidinho, porque tem muita coisa, então vamos lá. Benedito, 25 anos, São Paulo, SP. Ele explica que ele não é de educador, não existe um lugar chamado educador. Eu tava postando que ele era de educador, viu? Ele, na verdade, é um educador, né? Porque ele fez educação física, só que como ele não é necessariamente professor, ele tem várias áreas de atuação, então, educador. Tá explicado. Ele também me corrige, que eu disse no episódio anterior, que ele tava acompanhando One Piece, e era um dos poucos mangás que ele acompanhava, era One Piece, mas na verdade era Bleach, falei errado. Que esse eu falei de cabeça, eu não tinha notado, então eu confundi mesmo. Ele mandou um e-mail sobre subplot, também que não vai dar pra comentar, porque a gente tá aqui nessa correria, mas ele falou que gosta bastante dos programas em que trazemos convidados. Eu também gosto, a gente até poderia aumentar a frequência, mas é difícil, a gente sempre esquece de chamar as pessoas. A gente esquece de decidir o tema com antecedência pra avisar a pessoa com antecedência. Sim, exato. Ele também gosta de quando participamos de outros podcasts, não necessariamente em outros podcasts, mas em outros blogs também, né? Ele citou sua participação em Otomegatari, no blog Otomegatari. O que você foi fazer lá? Que eu nem sei disso aí. Não foi nem um podcast, é tipo mais uma conversa que a gente teve no Skype e transcreveu pro blog. É legalzinho o formato deles. Eu fui comentar de um fechamento do arco da temporada recente de um anime lá que esqueci o nome, Monogatari. Tá, entendi. Foi legal mesmo, foi legal. Quem sabe a gente chama o pessoal de lá. O pessoal lá é bem gente fina. Olha aí, tá. Eu nunca participo dessas outras coisas porque eu sou meio antipático. As pessoas não gostam de mim na internet, então os outros blogs não me chamam pra nada. Que isso, olha só, que drama. Eu só vou quando o judeu me leva pro junto, porque provavelmente ele que é o convidado. Olha, que exagero. Mas é verdade. E ele disse, o Benedito disse que ele quer um programa sobre novel no futuro. Olha, novel é um assunto complicado, até porque eu não sei nada. Eu também não sei nada. Talvez justamente o pessoal do Otomegatari, que parece que manja de novel, seria bem-vindo aqui. O Rubio manja de novel, eu acho. Vamos ver, né? Vamos ver. Leonardo Fuita leu o Solanin e mesmo não se identificando tanto quanto a gente, ele achou realmente muito bom, porque é muito bom mesmo, né? Mas realmente você precisa ter passado por algumas coisas na vida pra poder curtir muito mais Solanin. Não sei, parece que essas situações da vida são muito quase padrões pra todo mundo. Não sei. É uma fase específica. Uma hora você passa, Leonardo. Que isso? Se já não passou, você vai passar. Naraki cita que já tinha lido Classmate, blá 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 blá, quando o judeu fez o post. Legal. Bacana. Também terminou de ler Haruka no Matie. Ele cita que ele ficou surpreso e um pouco frustrado com o final. Ele fala um pouquinho do final, mas não vou contar aqui. Que ele fala que o autor ele foi bem ousado, né? Que ele aplaude isso, só que eu não tenho certeza se ele gostou tanto do final. Eu sei que eu também fiquei um pouco assim com o final de Haruka no Matie. Parecia que tava meio incompleto, mas eu refleti um pouco depois sobre a obra. Eu acho que era parte da ideia. Eu não vou falar muito porque é meio spoiler. Sim, eu não li ainda. E o Naraki também comentou dos últimos 3 programas, mas vamos correndo porque tem muita coisa pra falar. Tem semana que chega um monte de comentário e não chega e-mail. Tem semana que chega um monte de e-mail. Tem poucos comentários. É incrível. Aí você tem que fazer um malabares aqui pra caber todo mundo. Desculpa aí, gente. Pra terminar o Slowpoke Report, Thiago C. Câmara, 24 anos Diago? Eu disse Diago. Diego C. Câmara, desculpa. De 24 anos de Campina, disse que quando estava desempregado, as nossas recomendações fizeram companhia pra ele durante o ano inteiro. Ótimo, né? Ou não ótimo, né? Não sei falar. Depende do que ele tava querendo, né?
Uhum. Ele é o Spirit Circle, Hiroshima, cidade da calmaria, comprou a edição da JBC e gostou dela. E Hikaru no Go. E ele comenta um pouco sobre o que achou e que ele gostou bastante do Sai e as cenas do Sai foram em que o Bata melhor desenhou e tal. Ele pergunta se a gente tem alguma justificativa pro final repentino. Não foi cancelado o Hikaru no Go, até onde eu sei. Então, não sei. Será que não foi mesmo? Será que foi cancelado, tipo, por baixo das cobertas, assim, sabe? Mas então, talvez pode ter sido alguma briga com a editora, porque é muito abrupto pra ser alguma coisa desejada. Não sei, não parece ser um mangá cancelável. Mas na verdade o Shonen Jump é assim, né? Vai ficando velho. Não sei, às vezes se estendeu mais do que a autora queria e aí ela cagou no final também. Não dá pra saber. Realmente, publicação no Shonen Jump é complicado. Bom, vamos seguindo com Jesse. Jesse comenta o seguinte, ó. Desenvolvimento é o personagem ir de X para Y. E aprofundamento é a justificativa de X. Digamos que um é a soma e o outro é equação. Acho que eu achei bem resumido. Eu acho que mais ou menos é isso que a gente concluiu, não? Sim. O Rafa gosta muito da evolução de Black Star em Soul Eater. Eu também gosto muito, eu só queria comentar isso. O mangá fica muito ruim no final, mas até lá teve várias evoluções de vários personagens muito interessantes. Bacana. Eu não li muita coisa e depois que você falou que o final é uma merda, eu não tô muito empolgado pra voltar, não. Não sei, nem se deve. A Lobo Paranoico diz que sentiu fortemente o desenvolvimento de Miharu, de Nabari no O. Você conhece essa obra? Nabari no O? Eu pesquisei até no Google uma imagem, mas nem pela imagem eu conhecia. Caraca, nunca ouvi falar. Deixa eu ver aqui essa imagem. Eu procurei Nabari no O, ele quis completar com Kiss. Então eu acho que deve ter alguma cena de beijo, que é uma cena de beijo... Ih, já saquei qual que é essa história. Tem dois carinhas se pegando aqui. Tá explicado. Beleza. Próximo aqui é o Neizon Matheus Haruka. Cita o manager de manager. Porque eu falei, nunca tem o manager, né? Pois é. Cita a manager de iShield 21, que também segue o estereótipo que o Estranho falou lá, de que é de manager que só serve como suporte lá. Serve como âncora para o desenvolvimento. E também comenta que o judeu, tá comendo em todo o programa agora. Eu estou comendo agora, acho que ninguém percebeu. Dá pra perceber, sim. Você também tá comendo, eu sei. E pergunta se o Estranho come Ruffles ou nem isso. Aposto que nem isso. Não, nem isso. Mas esse não é nem por ser batata, é porque eu acho um salgadinho bem sem graça mesmo. Eu também não vejo muita graça em Ruffles, não. Até porque Ruffles nem tem gosto de batata, né? Tipo, é Ruffles de churrasco, Ruffles de pepperoni, sabe? Tipo, umas coisas que não tem nada a ver com batata. Mano, tinha até Ruffles de estrogonofe uma época, lembra? Nossa, que nojo. Pelo amor de Deus. O Eduardo diz que acha muito interessante o desenvolvimento de Guts, do Guts em Berserk. Berserk? Berserk, acho que pronuncia. Todo mundo fala Berserker, mas não tem er no final. Não tem. É Berserk. Na minha cabeça, por muito tempo, eu só lia Berserk. Não sei porquê. Berserk. É um personagem que eu tinha deixado de citar, eu gosto muito também. É um negócio bem muito justificado em Berserk. Bacana. Beleza. Bacana. Rafael dos Santos Tomás comenta que não adianta desenvolver, aprofundar o personagem se esse aprofundamento não vai levar a lugar algum. Ele dá o exemplo de Ichigo, que fica arcos inteiros, tipo, por que eu luto? Por que eu faço isso? Tipo, nunca tem resposta, sabe? Nunca tem nada. Nunca vai pra lugar nenhum, verdade. O Equinócio comenta sobre como as reações coerentes dos personagens e a forma de abordagem definem o grau de profundidade, né? Por exemplo, exemplificando o que ele quer dizer, ele fala do Sakamoto que ele é sempre constante aos estímulos das situações sempre em constante estímulo às situações... ele tá sempre mudando lá, né? Ele sempre tem... Não mudando, mas ele tá sempre reagindo, né? Ele nunca tá parado. Ele sempre tem uma reação pras coisas. Ele sempre tá reagindo com situações bizarras totalmente diferentes e que isso mostra facetas dele e tudo mais. Ok, dá pra concordar. Então, eu acho que é isso. Acho que no final das contas o Sakamoto é um personagem bem aprofundado. É porque toda vez que ele reage pra alguma situação ali, a gente descobre justamente isso, uma nova faceta dele. Mas eu não sei se é tão nova faceta, né? Eu acho que é mais a reação dele é uma situação, porque
a reação dele é meio constante, é meio constante, assim, não muda muito. É a mesma faceta, só um outro ângulo pra ela, né? Pode-se dizer que sim, não sei. Ele cita também dos alunos de Assassination Classroom, que a gente não vê muita mudança, sabe? Tipo, vem um professor que vai destruir a Terra e é um monstro bizarro e pra eles tudo bem, continua a vida normal. E que tem pouca reação com relação ao Kuro-sensei e tudo mais. E fez entrar em meio uma crise existencialista em relação a Assassination Classroom, esse comentário dele. Não sei, acho que tem certa justiça no que ele fala. Da turma, tipo, mano, tem um monstro lá que vai destruir o mundo e todo mundo continua com a aula normal, sabe? É bem esquisito mesmo. Eu acho que é porque o Assassination Classroom, ainda mais inicialmente, ele tinha uma pegada mais comédia mesmo, né? Ele era uma coisa mais voltada pra desenvolvimento de situações e é isso, sabe? Tipo, situações. Comédia de situação, sitcom. E posteriormente foi desenvolvendo personagens, tem um ou outro arco dramático. O Equinócio já eu conheço da comunidade lá do Orkut, da Toque, e ele já falou bastante sobre isso lá, sobre como, por exemplo, a gente não conhece muito dos personagens, então a gente não se importa com o que acontece. Mas eu acho que a sala ela acaba sendo uma entidade, tipo, a gente não conhece os alunos separadamente. Mas eu acho que a sala acaba sendo uma entidade separada e que acaba funcionando de uma forma geral e não individual, por assim dizer. Tem um ou outro personagem individual, o resto é uma entidade. Não sei, você vende bastante, desde o começo você vende essa ideia de entidade. Eu não sei se eu compro muito, mas quando a gente for comentar Assassination Classroom no semanal, a gente comenta isso de novo. Beleza. Mas é porque esses mangás escolares, eles costumam ser assim mesmo. As classes serem entidades e pontualmente pegar um ou outro aluno para desenvolver em situações bem específicas. Enfim. Vamos seguir. O Matheus pergunta por e-mail o que a gente achou do desenvolvimento de Simba em Rei Leão. É inusitada essa pergunta. O que você achou? Acho um desenvolvimento mediano. Não acho nada demais não, viu? É bem história infantil, na verdade. Né? O desenvolvimento que ele teria, né, passa em uma música, né? Pois é, ele cresce em uma música e, tipo, passam-se anos e ele simplesmente esquece do passado dele depois da música, né? Tipo, vou viver aqui forever. E aí chega uma pessoa e fala, não, vamos voltar. Ele fala, tá bom. Não é infantil, não dá pra ficar exigindo muita coisa, porque a ideia é que seja uma trama simples mesmo, sabe? Uma coisa que seja uma sequência de acontecimentos mais do que desenvolvimento de personagem. É aceitável. É aceitável, sim. O KZK8888 faz um paralelo rápido do momento da vida dele, que ele tá no momento prestando vestibular, esse tipo de coisa, com essa coisa de desenvolvimento, né? Que essa é uma época que as pessoas mudam bastante, principalmente internamente. Essa fase, né, de sair da escola, sair do ensino médio, decidir o que vai fazer, se vai fazer cursinho, se vai prestar faculdade, se vai trabalhar, o que vai fazer. Realmente, esse ponto, a parte desse coming of age da vida real, é a parte que ocorre o maior desenvolvimento na vida real, né? Psicológico de uma pessoa, né? Exatamente. Mais bruto assim, né? Mais perceptível. É porque é muito... É abrupto, né? Tipo, acabou o ano, mudou sua vida, sabe? Você se formou no ensino médio, agora é outra coisa, cara. Faz outra coisa, você não tem outra opção. Você não tem como voltar, você não tem como esperar, você tem que fazer. É tudo que... Eu não quero supervalorizar a situação, mas tudo que forma você como pessoa ali sendo posto à prova, né? Tipo, exatamente. Define quem você é aí, cara. Tenso. E pra terminar esses comentários mais curtinhos, o Israel, né? Como diz ele, de 19 anos de Mirassol, São Paulo. Mano, eu gosto quando as pessoas mandam idade e lugar, porque a gente se identifica, sabe quem são as pessoas que a gente tá falando. Onde elas estão, né? Vai que um dia a gente vai pra lá, sei lá. Mano, se eu for pra Mirassol, São Paulo, eu vou visitar a casa do Rael agora. Justo. Ele argumenta que mesmo um ótimo desenvolvimento não consegue salvar uma obra ruim. Ele dá o caso de Kurono em Gantz, que realmente tem um ótimo desenvolvimento, muito gradual, muito bem justificado, mas... O mangá é horrível. O mangá é muito ruim em muitos outros aspectos. Tem gente que não vai gostar que eu falei isso, mas eu acho que no geral Gantz não salva muita coisa. São só momentos específicos, mesmo com ótimo desenvolvimento. Partindo para os e-mails mais longos, né? A gente vai começar aqui com o Leonardo Souza, 17 anos, Rio Grande do Sul. Ele diz o seguinte, que durante a discussão, quando falaram sobre o personagem que não pede desenvolvimento em uma história séria e não de comédia, eu pensei no Ryuk
de Death Note. Diferente dos outros personagens, ele simplesmente não precisa ser desenvolvido ou aprofundado. Sua personalidade se define rapidamente e ela faz sentido até o fim do mangá. Realmente, né? O Ryuki é um personagem que vem pronto e nunca a gente sabe nada direito, né? Tipo, a gente ouve uma ou outra característica dele e só. É o que serve. Ele é meio uma personificação da morte mesmo, né? Então, meio que até simboliza, né? A morte nunca muda nada, né? É sempre a morte e isso é posto à prova no final do mangá mesmo. Exatamente. Ele segue aqui falando o seguinte, ó. É algo que penso um pouco sobre a necessidade e utilidade de desenvolver personagens em algumas ocasiões. Muitas vezes o desenvolvimento pode ser até descartável ou não. Fico em dúvida se um desenvolvimento que não muda nada na história ainda merece estar nela. Às vezes, penso que, se for interessante, não irá danificar a obra. Porém, quando é algo extremamente pouco relevante, sinto que fica desagradável. Aí ele faz aqui, ó, apenas para não deixar de citar Breaking Bad, o episódio Fly, aquele da mosca no laboratório, é um episódio que serve apenas para aprofundar o protagonista, sem andar nem um pouquinho a história, podendo ser apagado da série sem grandes perdas para a trama. Mesmo assim, é um dos melhores episódios da série e serve muito bem para entendermos a mente do Walter White, que se mostra tão fechada e confusa em boa parte da série. Esse episódio é bem polêmico mesmo, né? Tem gente que gosta, que não gosta. Eu lembro que eu pensei a mesma coisa quando eu vi esse episódio do Fly. Na época que eu via, eu lembro que eu encarei exatamente como um episódio poético, sabe? Então, tipo, tá ali, às vezes realmente não tem muita utilidade, mas há uma certa poesia naquele episódio. Então eu, tipo, deixo andar, assim. É um episódio muito bom. É essa questão de construção de mundo, expansão de características dos personagens. Realmente, às vezes, ela se mostra pouco relevante pro enredo. Acaba caindo até bacana que meio que coincide com o tema de subplot, que foi logo anterior a esse, né, de desenvolvimento do personagem, que pode-se dizer que, por exemplo, o episódio do Fly foi um subplot, sabe, porque não tinha relação nenhuma ali direta, e serviu apenas para desenvolver um personagem. Foi um subplot inútil? Pro enredo foi, mas para uma construção do roteiro, uma construção temática, foi importante, eu acho. Até uma utilidade bem vagamente artística, sabe? Também. Talvez a necessidade de a gente se colocar uma não utilidade na coisa mesmo, sabe? Não teve utilidade, mas dá pra apreciar mesmo assim. O Leonardo Souza também mandou várias recomendações de temas que estão devidamente anotados na nossa planilha. Achei algumas bem utilizáveis ali, achei interessante. E também perguntou, como ele foi um dos vencedores e até o momento o primeiro anunciado do concurso cultural quadrado, né? Ele vai escolher o próximo mangá em quadrado. Ele perguntou se ele poderia escolher um mangá que é ruim, né? Que é para servir de contra-exemplo, pra gente analisar e tudo mais. O que você acha, Judeu? Eu pensei sobre isso, eu acho que talvez até gostaria, viu? Não sei, depende do tipo de ruim, né? Mas seria. A gente já falou sobre isso aqui, que a quantidade também é importante nos mangás que você lê, né? É bom ler mangá ruim. Então, eu acho que eu gostaria de tentar entender por que o mangá é ruim no mangá enquadrado. Mas esse negócio de ruim, tem tipos e tipos de ruins. Sendo um ruim que é lível, né? Que dá pra você ler sem ser sofrível. Porque não vai ser só eu e você que vamos ler, né? Pode ter muita gente pra acompanhar, vai ter que ler. Então, ou algo que é ruim e popular, ou é algo que é ruim e lível, né? Porque a pessoa não é popular, as pessoas curto, não conhecem. pelo menos, né? E que seja curto, dá pra pessoa ler, que a gente perceba a ruindade, mas não é aquela ruindade que te faz parar de ler. Pode ser. É algo difícil de achar, né? É uma coisa difícil, vamos confiar em você. Boa sorte aí. Boa sorte. E para terminar essa leitura de e-mails, Thiago Lopes Sena, 18 anos, de Viçosa, Minas Gerais. Ele diz aqui: olha, eu não sou nenhum crítico especialista, nem nada do tipo, mas pelo que entendi, vocês consideram que um personagem só é realmente desenvolvido quando ele muda a sua visão de mundo e atitude, passando a agir e pensar de formas diferentes das apresentadas inicialmente. Então, só há desenvolvimento de personagem se ele muda sua personalidade ao longo da obra? Só respondendo aqui rápido já, eu acho que não foi exatamente isso que eu quis dizer. Digo, no caso de desenvolvimento de personagem, né? Mas aí tem o segundo caso, que é o aprofundamento, né? E não só isso, né? Na verdade, bom, lê o que ele fala que aí a gente escute. Ok. Acho meio errado pensar assim. Acho que um personagem pode crescer e mudar sem modificar sua personalidade. Assim como as pessoas no mundo real também, como as chamadas pessoas de personalidade forte,
Elas mudam sim, mas não a ponto de passarem a ter personalidades diferentes. Tá, primeiro sobre essa parte, porque depois ele vai entrar num outro tópico que é relativo a esse, mas eu acho que esse é separado. Eu não lembro de ter falado que o importante era mudar a personalidade. Eu falei que o desenvolvimento ele não necessariamente carece da mudança da personalidade. Ele pode ser apenas um aprendizado que a pessoa leva pra frente, sabe? Tipo, uma nova memória que ela adquire, e essa memória tem impacto nas decisões que ela tem no resto da vida, ou nas situações como ela encara de determinadas situações. Não necessariamente ela muda de personalidade, né? A gente até deu o exemplo de desenvolvimento físico, né? Que a gente falou do Goku, que ele tem um desenvolvimento físico até bem interessante, né? Ele passa de criança, depois para adolescente, depois ele fica até um pouco mais adulto depois, mas na nossa opinião não fica tão maduro psicologicamente, né? Mas ele tem um desenvolvimento físico. Ele vai falar disso mais pra frente no e-mail, mas só deixando pontuado aqui que não lembro de ter defendido. Se defendi, foi erro de expressão minha, ou sua, imagino também, que possível. Esse negócio de que desenvolvimento não é mudança de personalidade. Desenvolvimento eu acho que talvez crescimento pessoal. E o crescimento pessoal nem sempre cai em mudança de personalidade. Mudança de mundo, de visão de mundo, talvez algo assim. Ou não só mudança, né? Talvez amadurecimento ou rejuvenescimento, não sei. Muita coisa. Mas não é mudança de personalidade, definitivamente. Não é só mudança de personalidade. Enfim, ele continua aqui onde é que estava. Ele continua. Enfim, vou pegar 3 exemplos para ilustrar a minha linha de pensamento. Aí ele cita primeiro o Ichigo, que não muda nada ao longo da obra, e depois ele cita a Meiko, de Solanin, que muda bastante durante a obra, né? Aí continuando a citar ele aqui, terceiro, o Goku, que discordando de vocês e de grande maioria dos críticos, é pra mim um personagem bem desenvolvido. Olhando de uma maneira superficial, o Goku do início e do final de Dragon Ball, você diz de prontidão, é a mesma pessoa, não mudou nada. Porém, analisando mais calmamente, percebe-se que ele mudou muito. O Goku do início é extremamente ingênuo e imaturo, seu conhecimento de mundo é pífio, ao ponto de não saber diferenciar um homem de uma mulher. Enquanto vai crescendo e conhecendo o mundo, ele aprende muito e é interessante ver como ele gradualmente muda. Ele segue dando o exemplo da mudança do Goku, com alguns exemplos dizendo que ele virou orgulhoso e de sempre querer lutar sozinho e tudo mais, né? Por isso, eu acho que ele é um personagem que desenvolve na história e não concordo com vocês ao dizerem que um personagem tem que mudar de personalidade para se desenvolver durante a história. Até porque mudar de personalidade significa uma mudança muito radical. Algo parecido com o que aconteceu com a Meiko e que não é tão comum, por exemplo, na vida real. Eu acho que o maior problema a gente falou, né? O Goku ele muda mesmo, né? O problema é o trabalho da justificativa da mudança, né? Porque, tipo, ele se torna pai e a mudança de status de uma pessoa normal pra virar pai, a gente não viu. A gente não viu o momento em que ele apaixonou-se pela Titi, desenvolveu sentimentos por ela, trabalhou a gravidez, sabe? Cuidou do filho pequeno. A gente não viu nada disso, a gente simplesmente, nesse instante pulou anos no futuro e ele apareceu com o filho. Não foi gradual, não foi explicado, não foi justificado. Esse é o problema. Ele mudou de fato. Ele teve algumas mudanças, não foram tantas também, não foi muito gritante. Ele ganhou algumas características, mas só. Mas o problema é no como, não é nem mudou. É como que ele mudou. Porque teve esse longo espaço de tempo e, sabe, realmente, talvez num impacto assim, as pessoas não mudam de personalidade de forma tão gritante assim, mas num período de espaço de tempo em que você casou e engravidou uma mulher e teve um filho, espera-se alguma mudança de personalidade, né? Alguma coisa. E as que ele teve não tinham relação nenhuma com tudo que passou por ele, né? Nesse espaço de tempo. Exatamente. Acho que essa que é as nossas maiores críticas mesmo. Beleza. É isso. Dito tudo isso, o programa 74 é o programa... Não, uma coisa que eu achei aqui, furacão só é considerado um furacão se ele consegue sustentar ventos de pelo menos 74 metros por hora. Metros por hora não. Metros por hora? Acho que é isso. MPH, metros por hora. Não, é miles por hora, né? Milhas por hora, Milhas por hora, tá. Bom, muda um pouco, né? Não tá no nosso sistema métrico.
Sabia que são os Estados Unidos e acho que tipo uns 2 países lá na África, alguma coisa assim, que utilizam ainda esse sistema de milhas, Fahrenheit, não sei o que. PES é a pior coisa para as pessoas, né? Tipo, quem mede a coisa em PES? E não tem sentido, mano. Tá tudo internacionalizado, tem sistema internacional de medidas, as coisas são medidas por átomos e velocidade da luz e coisas assim, mas não. Os caras têm que fazer, não, milha, ounces, né? Os caras têm umas coisas muito bizarras. Não, muito escroto. Mas ok, então, 74 milhas por hora é um furacão. Então... Então toca Twister aí. Não, mentira, não vou... De novo, né? Que teve 3 programas que tocou Twister. O Mangá Quadrado foi um laço de Twister. They buried me in that great tomb that knows no sound, but I am still around. I'll always be around, around, around. When I was young, my mother taught me caution. Recomendação da semana é minha. Hoje deu até estranho. Hoje deu até estranho? Esse é um. Não, hoje deu até um vírgula estranho. Okay. Eu vou jogar logo de cara um mangá que eu vou recomendar, um mangá chamado Run Tohairo no Sekai ou Run e o Mundo Cinza. Já ouviu falar desse mangá? Acho que você talvez já tem um post disso, né? Não, acho que eu nunca cheguei a comentar esse mangá. Ele, pra quem conhece, é um mangá que no começo tinha scan daquele Kotonoha. Ele começou a fazer scan desse mangá, então já sabe que é de qualidade, né? E é basicamente a história de uma espécie de família de magos, feiticeiros, alguma coisa nesse gênero. Alguns conseguem controlar o clima, outros conseguem criar fogo. Tem todo um misticismo bem vago assim. E se foca principalmente na mais nova, a menina Han. Um dos tópicos iniciais do mangá é que ao colocar um tênis, a menina que tem, sei lá, 12 anos fica com o corpo de uma mulher de 20 e poucos anos, né? Essa é uma das brincadeiras iniciais do mangá, gira um pouco em torno disso, dela descobrindo um pouco o mundo e tudo mais. Mas é mais em volta dessa pequena menininha que tem alguns poderes, vive numa família totalmente bizarra e vê umas coisas bem de feitiçaria e tudo mais. Não tem uma temática muito bem definida assim. É mais isso, essa menina fofinha e num mundo cheio de feitiçarias. Às vezes ela lida com o mundo normal e tudo mais. E é isso, o mangá tem um feeling bem gostosinho de se ler. Não é um slice of life, mas dá uma sensação parecida, ele é muito leve. A arte é uma das coisas que eu mais gosto, na verdade. É bem única mesmo. Você vê características de mangá, mas é até difícil classificar tão diretamente como mangá. É isso, eu sei que algumas pessoas não gostam muito do começo por causa desse negócio de ela colocar o tênis e virar uma mulher adulta, e depois parece que o irmão dela fica com alguns desejos em cima dela, e aí tem toda uma temática meio pedófila lá em cima. Ok. Mas, tipo, o mangá, ele não trata sobre isso, né? É tipo mais um negocinho lá que o autor colocou e fica bem... Mal é tocado, na verdade, depois abandona assim, um pouco o tênis e mostra mais a menina e o mundo bem interessante. É um mangá bem gostoso de se ler. Bacana. Eu acho que eu já ouvi falar, eu tenho quase certeza que eu já me deparei com ele, mas eu não lembro aonde. Tem aqui umas notas boas até no Mangá Updates. Não cheguei nem a ver, deixa eu ver. Até tem uma média. Se bem que. Bom, tá bom na média. A maioria das pessoas tá falando justamente disso aí, de que tem um pedófilo no mangá. Mas é algo que sabe bem rápido, assim. Acho que não vai incomodar ninguém, não. É bem legal, Dá uma chance o primeiro capítulo. Ok. Olha aí, ó. Tô lendo aqui uma crítica que alguém fez, ó. Mais 5 pela mudança na arte, menos 5 por fazer o personagem principal ser uma criança super overpower sem cérebro. E sem desenvolvimento de personagem em 4 volumes. Olha, eu recomendo que você ouça o nosso último podcast,
sobre desenvolvimento de personagem, sobre o que é e qual que é a relevância pra história. É relevante o desenvolvimento de personagem nos primeiros 4 volumes, Judeu? Eu acredito que não. E mesmo assim, eu vejo um pouco de desenvolvimento, mesmo assim, viu? Mas tipo, é relevante, é relevante. É possível que não tenha, não, viu? Entendi, beleza. Tem alguém aqui falando que é creepy o mangá. Porque tem um homem de mais de 20 anos com uma criança de 10 anos de idade. Pois é. As opiniões são bem variadas, né? Essa foi a minha recomendação da semana. Han e o Mundo Cinza. E até semana que vem, sem frase de encerramento. Até semana que vem, sem frase de encerramento.